Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais, também do Brasil e do mundo. Alguns jornais, dois dos grandes jornais brasileiros, comemoram em manchete o avanço do PIB brasileiro em 0,8% no trimestre. Está aqui a Folha e está aqui o Globo. Ó, dá para mostrar, Fernando? Está aqui. Investimentos surpreendem e PIB cresce 0,8% no primeiro trimestre. Isso tudo foi muito alicerçado por serviços. Para sua informação, serviços ocupam cerca de 70% do PIB brasileiro. Você ouviu certo, 70%. Dá uma subidinha e isso se reflete de maneira importante no PIB. Foi uma surpresa e uma surpresa agradável. Mas, sempre tem um mas, aí vem a linha fina do Globo aqui. Serviços e consumo das famílias impulsionaram o número, mas incerteza sobre juros e efeito das chuvas no sul podem travar maior crescimento. A linha fina da Folha. Consumo, serviços e investimentos puxam alta. Enchentes no Rio Grande do Sul trazem incerteza. O valor está aqui, ó. PIB cresce 0,8% no primeiro tri, com alta forte de serviços, agro, consumo das famílias e investimento. Incertezas externas e fiscais e efeito da tragédia no Rio Grande do Sul, porém, nublam quadro para o resto do ano. E tem artigos, tem gente dizendo que se cuidados não forem tomados, especialmente na área fiscal, essa euforia pode se transformar num voo de galinha. Ou seja, todo cuidado é pouco. E mais, tem gente importante do mercado e receios dentro do governo que esse aumento na movimentação da área de serviços possa representar um sinal inflacionário, o que faria com que o Banco Central não baixasse futuramente, num futuro próximo, a taxa de juros. Então, está aí uma nova equação, né? O governo continua pensando muito em arrecadação e dispensando pensar em gastos, e isso pode comprometer a política de governo e pode comprometer essa tomada de fôlego que toda hora a economia tenta dar e não consegue. Emprego também está importante, temos emprego crescente, né? Muita gente investindo, tudo. São medidas muito boas, né? Muito saborosas, mas que embutem em si um perigo de inflação. Quer dizer, se você injeta dinheiro na economia e não tem como contraproduto, né, do outro lado, um aumento da produção, você corre o risco de ter inflação.
E inflação é um dragão que nos come por dentro, especialmente as camadas menos favorecidas, mais pobres da população. Bom, vamos a mais coisas, tem muita coisa que aconteceu. Eu vou aqui pelo globo hoje. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. A ministra Marina Silva falou ontem, ressaltou, segundo ela, os sucessos da sua gestão, inclusive a redução até forte do desmatamento na Amazônia, que é uma conquista do governo Lula, e no caso, esse resultado certamente protagonizado pela ação de Marina Silva, a questão da Amazônia toda, de bandidagem, ouro, essas não estão resolvidas, poluição dos rios, mercúrio, não, mas, quer dizer, não dá para resolver isso num dia, né? Ela atribui isso a um aumento da fiscalização, que foi mal no governo Bolsonaro. Bom, que mais? Claro que tem problemas na pasta, tem problemas, ela colocou esses problemas e ainda tem essa história pendente do vai buscar petróleo ou não vai buscar petróleo lá na foz do Amazonas. O Acre, o Amapá está fazendo força para que isso aconteça. Já o ministro disse que a Guiana está chupando de canudinho as nossas reservas petrolíferas. Enfim, é uma coisa que está aí em discussão. Tem gente que acha, por exemplo, que na transição para o elétrico, para uma busca de energia elétrica, nós vamos precisar ainda de petróleo para a transição. Então tem que explorar com todos os riscos e com todo o cuidado o petróleo naquela região, né, para que o Brasil não tenha que importar mais petróleo. Importa ainda, petróleo mais fino nós importamos. Aí, na área ambiental, vamos para essa comédia das praias. Bom, tem gente descobrindo que, basicamente, esse noticiário, vamos privatizar as praias, era fake news. Não é bem assim. Tem um projeto, né, e o Hélio Schwartzman, chamado na primeira página da Folha, diz o seguinte, que é um comentarista importante da Folha. Sou contra a mal chamada PEC das praias, mas o que me impressiona nesse caso é que a polarização está gerando um nível de ruído que compromete a própria discussão. A propósito da agenda, o que é? Está aqui um pastício. Quase ela leva à privatização das praias do país. Seria um ótimo argumento contra a medida se fosse verdadeira, mas não é. A PEC a PEC nem trata de praias, mas eu estou com dificuldade de ler porque caiu água aqui em cima da folha, então caiu em cima do artigo do Hélio Schwartzman. É o seguinte, ele mostra que o tratamento que foi dado a essa notícia não foi correto. Embora a chamada na primeira página, assim, embora a extrema-direita
tenha se especializado em fake news, nesse caso a esquerda se valeu delas. E aí, na primeira página da Folha, do Estadão, do Globo, PEC não vai mexer em amarras ambientais. Relator do projeto das praias critica o que considera burocracia ambiental, mas afirma que proposta não altera regras de preservação e licença. Ele diz, olha, presta atenção, ele diz que incluirá trecho para deixar expressa a garantia de acesso às praias. Eu acho que isso é importante, acho que é uma boa ideia do Flávio Bolsonaro, porém acesso não é suficiente. Se você encher as praias, encher o litoral de prédios de 30, 40 andares, se você criar facilidades construtivas, satisfazendo a gula das empreiteiras, etc., etc., de alguma maneira você estará contribuindo para a destruição ou para o comprometimento da qualidade das praias. Então, não é só isso, mas, em verdade, a proposta não fala em praias. Pode chegar lá. Então, está aí o Flávio Bolsonaro dizendo que pode incluir acesso às praias. Mas não é só acesso, repito. Vamos ver. Quantos votos tem o seu partido? Quanto eu preciso? Jacques Wagner. Petista defende que governo cobre de ministros do Centrão a fidelidade de suas bancadas do Congresso e avalia que emendas deixaram parlamentares mais autônomos. Claro, a decisão passou do Executivo para o Congresso. O Executivo perdeu, com essa mudança na questão das emendas, perdeu uma base que ele tinha para o toma lá da cá. E aí o Jacques Wagner, líder, está sendo cobrado pelo Lula. Como é que nós vamos fazer? Essa entrevista, essas palavras e alguns fatos que ainda vamos abordar mostram que tem uma frase do Chacrinha que define muito bem o que está acontecendo neste governo. Tudo na mais perfeita confusão. É isso mesmo. O Lula aprova, depois desaprova, o ministro diz que sim, a ministra diz que não. Uma discussão que devia ser interna vira pública. Aí, quer ver? Olha a Folha gritando aqui um desses acontecimentos que mostra como vai a política do governo, por exemplo, em relação ao Congresso. Lira ameaça barrar votação do mover. O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou a retirada. Você sabe que o relator no Senado retirou do projeto, aquele projeto dos 20% de taxação que foi acordado entre governo e oposição sobre as compras mandadas lá, individuais, menos de $50, mandadas da China. Ele ontem disse, olha, isso não pode, e não tem nada a ver com o projeto, está enfiado aí. Sabia, né? O Lira está dizendo que o governo não está respeitando o acerto, e que o relator, na verdade, o relator é uma pessoa com quem ele não se dá, que é de Alagoas também. Quer ver? Aí está a explicação. Quer ver? A gestão Lula havia fechado acordo com a Câmara para incluir o imposto no texto sobre o plano de descarbonização automotiva. Não tem nada de ver, né?
é um jabuti, mas é um jabuti que eles concordaram em fazer e tal. No Senado, o relator removeu a taxação do texto. Disse, olha, isso não tem nada a ver com esse texto de mover, vai ter que voltar para a Câmara. Lira disse que assim o mover corre risco de não ser votado na Câmara. Olha onde nós chegamos. Né? São duas coisas. Primeiro, os caras teriam que votar na qualidade ou não dos projetos. É bom para o Brasil, não é bom para o Brasil. Não é isso que está acontecendo desde o começo. Tem que taxar. Infelizmente, tem que taxar. Eu sou contra qualquer imposto, tá? Mas tem que taxar. Por quê? Porque a indústria nacional está sendo prejudicada. A indústria nacional, nós estamos criando empregos na China. Chega baratinho na tua mão, mas derruba empregos. A indústria brasileira, o comércio, estão trabalhando em desvantagem em relação à China, porque a China não paga esse imposto, acaba não pagando esse imposto, pode fazer um preço mais baixo, ainda tem chamado trabalho escravo lá, enfim, tudo essas coisas que a China faz, aí chega aqui e diz, pô, como é que eu posso vender isso por esse preço, se o preço que eles colocam aqui é inferior ao meu custo de produção? Não dá. Infelizmente não dá. E aí você perde emprego. Se você não consegue vender, você perde emprego. Isso é uma bola de neve. Então tem que ter imposto. Agora, não sei se 20% é pouco, não, mas foi isso que foi acordado. Agora, tinha que ser, aqui entre nós, um imposto igual. Um imposto igual. Perseguição ao Moro. Cruzada para tentar acabar com o Moro. Moro vira réu por acusação de calúnia contra Gilmar. O STF, Supremo Tribunal Federal, tornou réu o senador Sérgio Moro, da União Brasil do Paraná, sob acusação de crime de calúnia contra Gilmar Mendes. O ex-juiz foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por vídeo em que fala comprar um habeas corpus do ministro. Declaração foi expressão infeliz, diz defesa. Era uma conversa particular, ele não sabia que estava filmando, era um bate-papo. Não estou desculpando ele, eu acho que esse tipo de coisa não se fala nem no lugar público, nem em particular. Quer dizer, um juiz Moro falando em compra do ministro Gilmar, em compra de habeas corpus, realmente é um problema. Realmente é um problema. E como estão afim dele de qualquer maneira, e ele está escapando, vão em cima dele de novo. E aí, quando se trata de um projeto, de um processo movido por Gilmar, como ele é senador, vai lá para o Supremo, se bem que o Supremo nem está aí com essas coisas. Aí o Supremo, eu acho que o Supremo vai tentar aplicar um castigo no Moro. Vamos ver se ele consegue superar mais essa. Mas aí precisa conseguir explicar que foi sem querer, foi brincando. Em latim eles chamam de animus jocandi. Quer dizer, brincadeira. Aí tem uma entrevista do Randolph Rodrigues, que é líder, né, no governo. Ele diz assim: líder do governo diz que relação com parlamentares tem de se basear em melhoria da qualidade de vida no país, evitando temas bolsonaristas. Temas bolsonaristas, na visão do pessoal lulista, é o que prejudica o governo, prejudica o Lula. Então, por exemplo, costumes. O PT nem quer ver falar de uma coisa que está sendo decidida nas próximas horas, se for,
questão das drogas no Supremo e tal, o PT não quer nem ver, né? Horrorismo, aborto, enfim, esses temas de costume, né? Saidinha, ele não gosta de discutir isso porque é polêmico, divide o partido, é um problema, né? Divide também o eleitorado, e aí o PT não gosta disso. Isso são os temas que eles chamam de bolsonaristas. Aí eu lembro de uma outra frase brasileira, não é do Chacrinha, mas remete lá aos tempos do Garrincha, que é o seguinte: esqueceram de combinar com os russos. O Congresso é um Congresso basicamente oposicionista e vai lançar, apesar dessas advertências do senador Randolph, vai lançar, está lançando, e muitas vezes tem que lançar essas pautas de costumes. Fica deixando para lá, vem o judiciário e resolve uma coisa que o Congresso não decide por causa dessas coisas. Então não é assim não, não é assim não. Tem uma coisa aqui, assustando os Estados Unidos, fazendo burro para os americanos, tá vendo? Bandeira da China espetada no lado oculto da Lua. Está lá o material recolhido no lado oculto, já está voando de volta para a Terra. É importante? Por duas razões. Primeiro, dá uma evoluída na ciência. Claro, sempre evolui a ciência, tem base econômica para futuras explorações de caráter econômico. Isso vai acontecer, talvez não na nossa geração, no futuro, né? Será que tem material bom lá, ouro, não sei o quê. E também tem efeito de propaganda, né? Quando a China diz, olha, eu consegui chegar do lado oculto dos Estados Unidos, não, isso cala na cabeça das pessoas. O pessoal fica achando que a China está na vanguarda. Está nada, né? Está nada. A China tem muito ainda a aprender, não tem a menor democracia, não tem liberdade de expressão, não tem um monte de coisas. Hitler também promoveu um desenvolvimento da Alemanha, né? Essas coisas. Modi vence na Índia, mas sai enfraquecido. Foi uma surpresa. Saiu enfraquecido, vai ter que compor com outros partidos o primeiro-ministro da Índia, que hoje é tido como o país mais populoso do mundo. Não é mais a China. Surpresa! Surpresa! Planos de saúde individuais vão subir 6,91%, quase 7%. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, que mais parece um órgão dos planos de saúde, autorizou o reajuste máximo de 6,91% nos planos de saúde individuais e familiares. O aumento válido de maio lá para trás, de 2024 a abril de 2025, deve ser aplicado no aniversário dos contratos. É um problema grave. As pessoas não conseguem pagar, acabam indo para o SUS, que fica superlotado. Também não é nenhuma perfeição, é alguma coisa interessante, está no caminho bom, tem um monte de problemas. E como é que vai resolver isso? Tem plano de saúde imaginando, desenvolvendo a ideia de criar planos que não envolvam hospitalização. Seriam planos mais baratos. Enfim, estamos no meio do furacão nessa história. Faltam vacinas para a segunda dose da dengue na capital paulista. Isso é uma vergonha! Faltar vacina, é vacina para criança.
E está morrendo gente. E o Brasil é o país que tem mais de 80% da dengue no mundo está no Brasil. Enquanto isso, o Supremo gasta R$ 200 mil com 4 policiais nos Estados Unidos. O STF pagou 199.800. Ah, então não é 200 mil, é 199.800. Para fake news, hein? Para 4 policiais federais acompanharem ministros em Réveillon nos Estados Unidos. Eu não acredito que um ministro do Supremo vá passar Réveillon nos Estados Unidos e leve consigo um segurança pago por nós. Por nós. Que história é essa? No período, só Edson Fachin divulgou a agenda toda no Brasil. Ele não foi. Ele divulgou, o resto não divulgou. O Supremo não disse quais ministros fizeram a viagem. Claro, não vão contar isso, os ministros podem ser... As pessoas podem não entender que o ministro precisava desanuviar, passar o Réveillon, né? Réveillon. Nossa Senhora, que é isso? Isso é dinheiro que está faltando lá para o Rio Grande do Sul. Claro, eles não sabiam o que ia acontecer. No Rio Grande do Sul, o Guaíba deu uma baixada, tem áreas inundadas ainda, tem um problema. Isso vai mexer com o PIB brasileiro lá para frente. Enfiou essa ideia na cabeça do Lula de importar arroz e botar o carimbo do governo, que é uma loucura, é uma coisa que volta ao passado. O PIB avançou no primeiro tri, mas a incerteza cresceu. Alta foi puxada sobretudo por emprego, renda e benefícios sociais, condições para a queda dos juros se estreitarem desde então. Esse é o editorial da Folha e é o que eu falei para... Não é que eu sei, está na cara e tem um monte de gente falando isso. Aí tem um comentário sobre uma pesquisa de ontem da Folha, Polos Paulistanos. Na esteira de embates ideológicos, mais eleitores se dizem de direita e esquerda, mostra Datafolha. É mais de direita, viu? Mais de direita. A esquerda no mundo tem oferecido muito pouco, viu? Muito pouco. Às vezes eu não sei se é respeito, né? A pessoa é de esquerda, tem todo o direito e tal. Enfim. Lula deve falar com líderes partidos. Agora, deixa eu ir. Marçal faz aumentar a pressão por bolsonarista como vice de Nunes. Justiça ordena busca de jornal do PT pró-Boulos, pedido do MDB. Aí veio o Malafaia, que entrou firme na política, né? Bolsonaro deveria dar uma prensa em Tarcísio, diz Malafaia. Pastor afirma que em torno do ex-presidente da República está indignado com a postura do governador de São Paulo. Ele é governador de São Paulo. O que vocês querem? Vocês querem que ele se submeta totalmente? Imagine. A vida não é assim, a vida política não é assim. Tem que se submeter. Pastor, por favor. Política, o Tarcísio está fazendo o que pode. Agora não obriga ele a se submeter a alguém, né? Que seja o Bolsonaro, o Lula. TRE arquiva inquérito contra Edinho Silva por campanha contra Dilma. Modi vence na Índia. Resposta das urnas pode frear autoritarismo do primeiro-ministro indiano, dizem analistas. Biden fecha a fronteira para imigrantes 5 meses antes da eleição. Decreto cria patamar para que Estados Unidos rejeitem solicitantes. Tema é ponto fraco do democrata na visão do eleitorado. Deixa eu ver. China tenta ver resultado
como oportunidade para reaproximação com a Índia, Bibi pode estar estendendo guerra por política, diz americano. Quase 8 meses após o início da guerra que devasta a faixa de Gaza, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pode estar protelando o fim do conflito por motivos políticos. Bibi, como o premier é conhecido, responde às acusações de corrupção e, depois de deixar o poder, poderá ser condenado e até preso. Bom, o Trump pode ser preso e governar da prisão. Ucrânia usa foguete dos Estados Unidos pela primeira vez contra alvo na Rússia. A ação na região de Belgorod, ocorreu logo após aval dos americanos para uso. A Alemanha, também a Espanha, Paris, pronto. E deve ter faltado alguma coisa, não dá tudo, né? Vou pedir para o dono desse jornal para aumentar o jornal, ou para ele falar menos, sei lá, precisa, né? E tem uma possibilidade aí como é o nome do menino lá, o jogador de futebol, o Paquetá ser eliminado do futebol, está pedindo à Federação Britânica, o que é péssimo, ele joga muita bola e dizem que as acusações que ele sofre de ter mexido lá com apostas e tal, não são verdadeiras, enfim. Vamos ver quem tomou café conosco, que é a parte mais importante do jornal. Paulo Mariano, que reclamou que nunca é mencionado, reclamou de você, viu, Cássio? Herman Silva, Marco Silva, Luciano Cesário, Simval Amaral, Eunice Pereira, Conseni Carvalho, Arilto Bento, Deolindo Rodrigues, Fátima Calles, Juliano Tamanini, Alcides Clemente, Jeff Silva, Marta Terezinha, Gisela Iara, Flávio Lucas de Campo Grande, Cirlan Lima de Brasília, Silas Oliveira de Caxambu, Minas Gerais e Josiane Minervina de Olinda, linda Olinda de Pernambuco. Pessoal, bom dia.